A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Estamos iniciando mais um Memória Política de Nova Friburgo e hoje o nosso convidado é Joel Duarte. Joel, seja muito bem-vindo a essa série que a gente vem fazendo sobre a memória da política em Nova Friburgo. E eu gostaria de mostrar antes o livro A Turma do Galeria Bar, que é uma turma que você participou, né? Era assim era um grupo de rapazes, frequentava à noite, fazia muita bagunça e tal. Isso aí. E aí vocês depois partiram para a militância política, né? É um livro assim bem interessante, que eu até já fiz um artigo sobre isso, e muitos, né, não todos, mas muitos até partiram para uma parte mais política, sim, né? Vocês botavam cartazes, abaixa a ditadura. E fomos lançando o João Carlos, da vereador, de 72, se não me engano. Depois de Bini foi candidato também, uma turma ali, Célio. Pois é. Jorge Carvalho, nosso secretário também. Jorge frequentava na galeria também. Pois é, Joel, eu era bem criança, né? Mas aqui em Janaína foi... Jorge estava na iniciação da... O Galeria foi muito importante porque agregava as correntes políticas e tudo que acontecia na política acabava desabando no Galeria Bar. O Joel participou disso tudo aí. Joel teve uma militância e ele sempre foi muito bem relacionado, ele conseguia circular em todos os grupos políticos que Friburgo tinha naquela época, da direita à esquerda, e Joel sempre muito espirituoso, vai contar coisas aqui interessantes. Pois é, no livro, quer dizer, vocês vão desde roubar linguiça no açougue, né? Rodoar no açougue, pai de jardim. Desde roubar linguiça no açougue... Com bambu. Isso aí. Até colocar cartazes de abaixo a ditadura, né? Então vocês navegavam essas duas vertentes aí. Mas eu gostaria que você falasse do Dr. Messias de Moraes Teixeira, porque você conviveu com o João, né, com a família, e falasse um pouco dele. Ele foi deputado estadual em 2 mandatos, né? E fundador da Academia Friburguense de Letras, né? Eu tive o privilégio de participar da amizade do Dr. Messias, da família Costa Teixeira, João, Renato, Zélia, Renato, Judite, Regina e Elizabeth. E tive realmente o privilégio de frequentar a casa do Dr. Messias, e algumas vezes até viajava com ele. Eu até uma passagem uma vez, o Dr. Messias de Tinque Niterói, na Assembleia, conversar com o deputado Saramago Pinheiro. Então fui eu e Mário Nassif, fomos levar o Dr. Messias lá. Saímos daqui, chegamos... Ele já era deputado. Ele era deputado, foi ter uma conversa com o Saramago lá em Niterói. Saramago era o grande líder da ARENA no estado do Rio, né? Aí o Dr. Messias entrou lá para a Assembleia e falou, daqui eu vou falar com o Saramago, daqui uma meia hora eu saio. Então vamos tomar um cafezinho para aqui, eu e Mário, vamos aguardar o senhor. Aí saímos meia hora, 1 hora, 2 horas. Aí íamos na Assembleia, não, ele saiu com o deputado Saramago aí, mas deve estar voltando. Demorou, quando foi 1 hora da tarde, nada de voltar, eu peguei o telefone 4443 da casa do Dr. Messias, eu liguei para cá. Eu liguei, quem atendeu o telefone? Dr. Messias. Alô, Dr. Messias. Nós estamos aqui aguardando você na Assembleia. O Saramago me deu uma carona na rodoviária, eu vim de ônibus. Estou com o carro dele lá, entendeu? Dr. Messias. Ele veio de ônibus? Ele veio de ônibus. E sério você mesmo. vai com o carro dele? Eu e Mário esperando ele no carro dele lá na Assembleia. Mas eu tive realmente, e depois também o Dr. Messias também foi candidato naquela sublegenda, candidato a prefeito de Friburgo, para a Arena. Era o Dr. Messias e Genim Pinto de
de vice. E teve também Geninho, a família dele era dona do Cinema Eldorado. isso. Família Pinto, do Sr. Aristão Pinto, né? Isso. E teve uma passagem, teve um comício na Lumiar, eu tô me tinha a Kombi, aquela Kombi azul, com 2 cornetas em cima. Então foi o pessoal na Kombi Estrada de chão ainda. Estrada de chão, foi para Lumiar, um comício lá e tal. E eu fui com o doutor Messias e Geninho, dirigindo o carro e tal. E Geninho falava, doutor Messias, aqui em Lumiar, os vossos são todos nossos. Família que era parente dele, entendeu? Tudo bem. Mas na volta, nós estamos aqui, eu vim de carro, todo o pessoal na beira da estrada. Ele tinha um assim. Fissori, né? Era um... Não era Fissori? Não, era outro carro, vou lembrar a marca. Um Ilma, eu acho. Aí o doutor Messias, todo mundo assim olhando na beira, todo mundo olhando lá para baixo. Doutor Messias, que será que houve? Eu peguei, parei o carro, o doutor Messias falou assim, o que houve? Não, caiu uma Kombi lá embaixo. Aí o doutor Messias, pelo amor de Deus, não pode ser a minha, senão os adversários vão me crucificar. Aí eu, saltando no carro, olhando, tinha uma Kombi lá embaixo, com as 4 rodas para cima. Doutor Messias, graças a Deus, a minha tem corneta, o alto-falante, entendeu? Mas era dele mesmo. As cornetas estavam para baixo. Nós, as 4 rodas para cima. Aí os alto-falantes cornetas estavam debaixo da coisa. O pessoal subiu, bateu assim, ai meu Deus, machucou ninguém não. Aí, coitado, ficou preocupado, mas não houve nada. Mas como estava ali embaixo, com as 4 rodas para cima. Mas ele tinha... Essa eleição aí que você está falando, as sublegendas do MDB foram... Alencar Barroso e Geraldo Silva. A outra, Roberto Pinto e Rosenberg. E a outra, Ítalo Spinelli. Doutor Chevron. Doutor Chevron de vice. A da Arena era Doutor Jofre e o vice-doutor Jofre, quem era, rapaz? Doutor Jofre Teixeira, Doutor Jofre, foi vereador, Doutor Messias e Geninho Pinto de vice, e Schwenk e Luizinho Brasil também. Luizinho Brasil. Foi Tião Pacheco, vice do... Acho que Tião Pacheco foi vice do Doutor Jofre, não tenho certeza. Que Tião, inclusive, que comandou a barra. Acabou que a eleição polarizou, ficou entre Alencar e Doutor Jofre. As duas se elegendo fortes, entendeu? Isso foi em Mas que era ano? interessante. Foi quando Alencar se elegeu prefeito. Ah, tá. Alencar se elegeu com a soma das legendas. Das legendas, isso mesmo. O Roberto Pinto foi bem votado. Foi, também, Roberto. E- Roberto. Mas Roberto aí Pinto foi Rosenberg. o governo do Alencar foram 4 anos, mandato prorrogado por mais 2 pelo um Ele ligou mais 2 um ato da ditadura militar. E o doutor Messias fez parte do governo do Alencar. Não, o doutor Messias era um cara culto, uma Fez pessoa uma advogada. composição, Tal. né? Ele e o professor Marinho eram assessoria de gabinete que preparava tudo. Mesmo tendo os sido projetos. adversário. na É, campanha. mas... João, o doutor Messias tinha uma fase sua. Vamos fortalecer o que nos une e respeitar nossas diferenças. E o Messias era assim, a política era mais assim, entendeu? Era as pessoas tinham divergências, mas respeitava, entendeu? As diferenças de cada um e convivia muito bem, você falou. No meu caso, eu conheci de esquerda, de direita, centro, entendeu? Ali, Mas era mais, entendeu, Janina? E, Joel, interessante que essa eleição de 76 foi uma eleição que as grandes lideranças não participaram. O doutor Amós estava terminando o mandato. Isso mesmo. Heródoto não quis ser candidato. Né? Isso mesmo. Feliciano não quis ser candidato. Valdir Doutor Costa Valdir estava também. cumprindo o mandato de deputado. Deputado. Isso mesmo. Então esses 6 candidatos não eram aqueles candidatos tradicionais Mas- que sempre iam para a rua. Foi uma eleição atípica. Né? Tinha uma... Tanto é que na época, realmente, a sublegenda do MDB ele, ganhou, porque tinha o doutor Valdir Costa, doutor Demerval, O entendeu? doutor Demerval já Como- tinha falecido. Já nessa eleição, Paulo Azevedo estava cumprindo pena. Esse é o problema. Realmente as grandes lideranças políticas na época ficou de fora e esse pessoal que veio... Mas Todos o candidatos. Alencar era tipo o quê? Um outsider ou não? Ele já vinha de uma já vinha da política? Câmara, Já vinha da vereador, Câmara, E né? Alencar teve um fato Político interessante. experiente. Um fato interessante na eleição de 74 para deputado, que o MDB, com aquele incidente com os Azevedos na Câmara, o partido ficou meio que assim, sem comando, porque o Paulo sempre foi uma liderança que sabia articular. E eu participei dessa reunião. Foi uma reunião lá na prefeitura para definir
o doutor Valdir seria o candidato, como foi a reeleição de deputado estadual, mas o Amaral Peixoto exigiu que o partido lançasse um deputado federal. O doutor Amâncio. Doutor Amâncio queria que fosse o Ítalo não quis. Aí doutor Amâncio pediu para ser doutor Valdir, porque ia ser o doutor Demerval, mas ele faleceu. É isso mesmo. E ficou aquilo entrando pela madrugada e não definia o deputado federal. E o doutor Amâncio falou, olha, tem que resolver isso aqui. Eu tenho que passar isso para o Amaral Peixoto amanhã. Aí o Alencar estava quieto, só ouvindo. Aí o Alencar falou assim, bom, já que ninguém se apresentou, eu me apresento a deputado federal. O partido aceitou, teve que aceitar. Foi. E ele veio deputado federal, candidato a deputado federal, e teve uma excelente votação. Ele dobrou com o doutor Valdir, né? O doutor Valdir foi bem votado, reeleito deputado estadual, e o Alencar ficou na segunda suplência de deputado federal do antigo estado do Rio. Foi a última eleição do antigo estado do Rio de Janeiro. Com isso, cacifou o Alencar para ser prefeito. Não? Também teve candidato que foi federal, chegou a assumir como suplente, o doutor Humberto Eugênio, ele foi deputado federal. Chegou a assumir na Revolução, depois foi caçado também, entendeu? Mas chegou a assumir, era o terceiro suplente, se não me engano, foi deputado federal também. Doutor Amâncio foi deputado federal também. Morreu no mandato. Morreu no mandato. Doutor Amâncio, também teve aqui as eleições de Friburgo, tinha sublegenda, lembra? Eles lançaram aí, doutor Messias, aliás, sempre foi, sério mesmo, uma pessoa maravilhosa, sempre foi meio injustiçado politicamente aqui no Friburgo. E pelo partido dele. Porque o doutor Messias, na época, ele foi candidato com uma grande chance de eleger, e lançaram o Aldo Feliciano Costa. Foi? A Arena. Lançou 2, 3 candidatos. A Arena não foi correta com o doutor Messias. Foi não. O doutor Messias vinha. Aliás, uma das broncas de João Carlos, que renunciou inclusive o mandato, foi uma das broncas foi essa. O doutor Messias estava no mandato, doutor Messias e doutor Valdir eram os deputados estaduais aqui, representantes de Friburgo. Feliciano tinha acabado o mandato dele de prefeito. A Arena pega e lança o doutor Feliciano, deputado estadual. E Aldo Guimarães também, né? Um fiscal, lembra? Acho que lançou também um outro, mas lançou 3 candidatos, ele arrebentou tudo. Esse Aldo aí, era fiscal de renda. É isso aí. Enfraqueceu o doutor Messias de uma maneira que ele não teve como se reeleger. E aí, eu me lembro que na apuração, lá no ginásio do Country Club, na época, quando terminou a apuração, o doutor Feliciano ainda balançando, não sabia se estava eleito ou não, por causa da legenda, Valdir Costa já eleito. Aí João Carlos deu uma entrevista que eu queria que você falasse, que ele fala na Rádio Friburgo que estava renunciando ao mandato de vereador. Conta essa história aí. Eu me lembro direitinho que o João Carlos, isso aqui eu tenho certeza absoluta, em conversa muito pessoal, ele não estava satisfeito com o tratamento que a Arena dava ao doutor Messias em Friburgo. Sinceramente, na política. Porque ele chegou a ser líder do governo de Jeremias, né? Foi, doutor. Era filho, só para as pessoas entenderem, era filho do doutor Messias. João Carlos. João Carlos, vereador, me lembro direitinho. Eu me lembro, inclusive, quando ele foi na casa do doutor Jofre. O doutor Jofre era o suplente dele, disse que ia entregar uma lá nas Brown, na rua Vicente de Moraes. Ele foi na casa do doutor Jofre para dizer que ia entregar o mandato, que ia renunciar. O doutor Jofre, inclusive, tentou demover ele dessa ideia. Não, João, você é um brilhante vereador, um orador, não. Mas João Carlos estava irredutível, acabou renunciando. Mas uma das causas que eu tenho, assim, certeza, é que realmente ele achava que o doutor Messias era muito injustiçado no partido, entendeu? Na Arena. Não era reconhecido. Não era reconhecido. E aqui, mudando eu quero aproveitar a oportunidade de fazer uma justiça aqui, que o Colégio Modelo foi o colégio particular mais público de Friburgo. É verdade. Eu, na Geosório, me lembro ali, Dona Conceição almoçava 10, 15, 20 por dia na casa dela. Era uma dama. Naquela época, pessoas não tinham condição de pagar. Um barrar, hora de prova, ela chegava, não. Poxa, isso aqui... Isso é verdade. Todo mundo sempre fala sobre o Colégio Modelo. Deve sim. O trabalho pela educação que a família Couto Seixeira fez em Friburgo, sinceramente. Eu fiz até uma sugestão ao ex-prefeito
Renato Bravo, que ele desapropriasse aquele prédio. Quando eu soube que o colégio ia fechar, eu sugeri a ele que desapropriasse aquele prédio e instalasse ali o Odete Pena Muniz, que está até hoje vagando pela cidade sem No sede. seu colégio, né, Jorge? E ali você preservaria a história de Friburgo, o não patrimônio. só a história educacional, mas a história de saúde, porque ali foi o Foi o pronto-socorro. pronto-socorro. Eu nasci ali já. Eu sei. Nasci ali pelas mãos do Doutor Valdir Costa ali. doutor Demerval. E, infelizmente, o prefeito resolveu desapropriar aquele terreno ali da família Conquistador. Lá em frente. Que está lá sem serventia. Poderia ter, ele resolveria duas situações, e o preço foi o mesmo. No seu colégio faria ali. Deixaria ali o Odete Pena Muniz praticamente na sua região, porque a distância era pouca, É verdade. e preservava a história. Mas as pessoas não escutam, né? Infelizmente, acham que a gente, por ser adversário, não pode ter boas ideias, né? Mas eu queria que você falasse, Joel, Da renúncia, sobre o né? episódio da Câmara em que morreu o Guido da Flon, que você conheceu, a figura que era conhecida em Friburgo, naquele episódio. E João Carlos é quem leu a carta. Como é que foi essa história? Eu me lembro. Porque a carta não estava com o João lembro Carlos. vagamente, realmente, quando o Guido saiu aquela carta, que na época tinha um aniversário do Paulo, pessoal. Da Arena, entendeu? E chegou com aquela carta e o Tião, muito esperto, no sentido, habilmente entregou para quem vai ler a carta. João Carlos, que era um vereador da Arena. Mas João Carlos não sabia o conteúdo. Quando vai para a tribuna, começa a ler aquelas acusações contra, não é? Eram acusações sérias, entendeu? E talvez tenha sido um dos motivos também que João Carlos marcou ele, que aí teve a morte do Guido, teve aquele problema todo, os processos, Paulo. E aquilo também, acho que foi um dos motivos que João Carlos acabou renunciando ao mandato também. Ele não se sentiu bem, entendeu? Nessa época ele era professor do curso de Edro. Ele lecionava inglês. Estava fazendo pré-vestibular e ele dava aula para a gente às terças-feiras. A gente chegou a perguntar a ele, mas ele não... Dá só um contexto aí, porque quem estiver assistindo a gente não vai entender nada, né? O Guido era o motorista do Amâncio Mário de Azevedo. Não, durante a campanha. Durante a campanha. No governo, não. No governo, o motorista do Dr. Amâncio era o Banja, lembra? Banja. Tá, mas estou falando só para as pessoas entenderem esse contexto dessa carta. Ele era um membro do partido. Era um membro, existia uma animosidade, eu não sei por ciúme. E estava com uma animosidade com o Paulo Azevedo. Com o Paulo. Acho que o Paulo teria demitido alguma indicação dele, entendeu? O Paulo teria demitido uma pessoa indicada. Interesse dele, né? Interesse do Guido. Não admitiu. O Lúcio Flávio falou, não admitiu uma pessoa indicada por ele. Foi por causa de um motivo muito bobo, banal, acabou se tornando, cresceu esse problema e se tornaram adversário, inimigo e deu essa tragédia. E também o que foi falado aqui pelo Lúcio Flávio, é o primeiro episódio, né? Foi de que o Guido da Flon já havia tentado contra a vida do Paulo Azevedo. Não, uma vez acho que houve um tiro lá dentro, pegou no pé de Marinho Vassalo, não foi? O Marinho, segundo o Lúcio, o Marinho pegou no braço, baixou o braço do Guido e pegou no pé dele. Pegou no pé do Marinho. E teve um atentado contra o Rodolfo aqui na curva da Macumba. Quem me contou isso foi o falecido filho do Rodolfo. E o Guido tentou matar o Rodolfo também. São histórias que contavam. Mas isso aí marcou o João Carlos nessa leitura dessa carta. Evidente que marcou. João Carlos foi para a tribuna, ele, um cara culto demais, entendeu? E João Carlos, quando começou a ler aquela coisa, ele não sabia o teor da carta. Não sabia o teor. Era para Tião ler. Tião foi e passou para João Carlos. E as cartas eram acusações contra o Paulo Azevedo. Acusações sérias contra o governo lá, contra Paulo, entendeu? E aí acabou nessa tragédia. Essa tragédia aí que... E o interessante, Janaína, e nossos telespectadores aqui, é que passado um tempo, o Paulo vem candidato a prefeito, o João Carlos é candidato a vereador na chapa com o Paulo.
e perdeu, ficou na segunda suplência por 5 votos. Lembra mas disso? não, outra eleição depois, verdade. 5 votos É. não o elegeram vereador, não o elegeu vereador novamente naquela eleição de 82. Agora, Joel, aí essa eleição de 82, o João estava no MDB e você já estava no PTB, vocês aí não fizeram essa Não, campanha? porque o PTB foi o Brizola que perdeu o PTB para a Ivete Vargas. Foi quando o Brizola que fundou o PDT. PTB, eu estava no PTB, entendeu? Aí eu lembro que eu já estava na eleição já, e o PTB, a Ivete Vargas, não, o Golbery deu o PTB, acho que O Golbery deu para ela. para a Ivete Vargas, quando o Brizola saiu, fundou o PDT. Mas João Carlos, naquela época, Mas você ficou no PTB? No Não. Fernando Pinto, não? não fiquei. Naquela eleição. Aquela eleição do Fernando Pinto. Lira era candidato PT, Fernando pelo PTB, e os outros. Paulo Azevedo e Heródoto. Paulo Azevedo e Heródoto. isso E mesmo. Azevedo e as dobradinhas lá. Mas eu, falando sobre política, realmente, eu fico hoje 2 candidatos importantíssimos de Friburgo, que têm realmente relevância de prestar a Friburgo, que era Paulo Azevedo e Heródoto. Os dois, e os dois morreram no ostracismo. Heródoto morreu em Londrina, no Paraná. E Paulo, infelizmente, é tragédia, coitado. Morreu ali, entendeu? Mas foi, realmente, adorava, gostava dos dois, gostava de Friburgo. Só para entender, e você nesse contexto político, você foi candidato a vereador, né? Candidato pelo PDT. E PDT venceu, PDT, né? elegi vereador com o Bruno. Foi que ano? 96. 1996, né? Eu fui suplente na eleição anterior, na outra me elegi. Mas você sempre foi assessor no caso do Dr. Você teve um caso no governo federal. Não, tive no Estado, fui diretor da Não é Secretaria. aquele negócio No governo do Brizola, fui diretor da Cobal Secretaria. era o quê? Você não teve naquilo? Cobal como prazer de alimento. Realmente teve eu fui comprador lá junto ao Ceasa, de Hortifruti Grangeiro. Fiquei lá 8 meses, eu acho. Entendeu? Aí você foi vereador pelo PDT. Pelo PDT. PDT. Fui diretor, na política fui diretor da Seretran, entendeu? Depois apoiei Moncleber Gomes também, meu amigo Moncleber, que foi embora cedo também. O candidato do Carlos Guimarães, como Carlos Guimarães, foi candidato a prefeito do partido também. Aliás, Friburgo também, reconhecidamente, é um eleitorado mais conservador. Que gente vai de esquerda, de direita, assim, mas Friburgo tem sempre, por causa da toda colonização europeia e tal, tem... Aliás, a palavra conservadora aqui foi o que mais surgiu aqui nas entrevistas. É né? verdade, velho, entendeu? Eu sempre falo, não adianta, dividiu, entendeu? E ali no Galeria, vamos voltar lá. Vamos no Galeria. voltar, também não deixaram. A realidade é a seguinte, Paulo Heródoto não deixou sucesso, não fizeram liderança, não deixou... Você também tem essa visão, né? Também é uma coisa que a gente já falou no programa do Salarini, né? Discutimos essa questão, que nenhum dos dois... aí dessa situação que a cidade... realmente, não deixou, eles não deixavam criar liderança, não. Vinha um, saía, estava eles mesmo. E ali, voltando ali ao Galeria, eu me lembro muito, Galeria, assim, eu estudava à tarde no Colégio Estadual, passava por ali, aí sempre via aquelas pessoas, Álvaro de Almeida, Américo Ventura, tinha a mesa do PSD, né, que era Álvaro, às vezes o doutor Amâncio estava ali, e tinha a mesa da UDN. Como é que você circulava naquele... Não, estou falando, Jorge, o que havia naquela época realmente... A Mérito Teixeira era da UDN. Mérito Teixeira do DN, Mérito Teixeira... irmão de Carlinhos Teixeira e tal. Era fiscal de renda, era América, era fiscal de renda, não era? Foi vereador, Mérito Teixeira, Neto Torres, Elião Mineiro, Celso Fuli, o Neto Torres, Alonso Leite Góes. São uma turma. Jorge, você citou o Álvaro de Almeida, ele foi deputado era... também. Foi deputado. Ele, assim, foi um grande benemérito para o futebol de Friburgo, né? Foi. Do Esperança, é verdade. E da Banda Euterpe. Da Banda Euterpe. Também, né? Ele era na área de construção civil, né? Ele tinha um fissório, Jorge. Exatamente. Azul clarinho. Álvaro de Almeida tinha um carro fissório. E aí ele foi deputado. Foi deputado estadual.
Foi. Seu Álvaro Você super foi- educado, é para ser embaixador, tão fino que era. Pessoa educada e de grandes posses financeiras. Isso, Caixa Almeida. Ajudou muita gente em Friburgo. Muito, é verdade. E Alves de Almeida. era um dos conselheiros do Paulo, no governo do Paulo, ele, Dona Laura, né? Professor Coutinho, Sim. que o Paulo respeitava muito essa velha guarda. Professor Coutinho. E seu Álvaro de Almeida ficou doente e eu fui visitá-lo lá na Tijuca, na casa do filho dele. Passei uma filho dele tarde mora com aí. ele, conversando. Aí, dali uns dias, ele faleceu, o sepultamento foi no Caju, tinha 18 pessoas já no sepultamento dele, sendo que 12 foram daqui de Friburgo, 3 carros que nós fomos. Eu, Jorge Muniz, Rússia, Dona Laura, Marli Pinel, aquele grupo Pois, de um homem que tanto ajudou, tantas pessoas. pois é, eu tô te perguntando, uma vez eu estava passando na rua, eu não me lembro em que situação eu citei o Álvaro de Almeida, porque eu vejo ele tanto em fotografia, se você pegar a fotografia da época, a gente vê ele sempre, vê na Muito Rádio atuante, Friburgo, era. ele fez doação para não sei o que, alguma coisa do futebol, ajudava, contratava, pagava jogador, enfim. Ele ajudava muito. Aí uma vez eu estava passando ali na Monte Líbano, foi no 7 de setembro, e o filho dele estava desfilando pela fundação. Aí ele parou, eu não conheço o filho dele, ele falou assim, muito obrigado por ter citado meu pai. Aí eu falei assim, nem sei o que Álvaro de Almeida, nem me lembro em que eu citei ele, mas ele realmente assim tem uma importância, né? No esporte, da política, Ele foi deputado em que ano? Ele foi Jorge tem um foi dicionário aí. eleito em 66. 66. Quando nós que eu digo, Friburgo elegeu 3 deputados, Messias, Valdir e Álvaro de Almeida. Messias pela Arena, Valdir Costa e Álvaro pelo MDB. Nesse governo, o governador foi o Jeremias. E aí houve um acordo da Arena com o MDB, de composição na Assembleia, e seu Álvaro foi ser secretário de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi secretário de Estado. Foi candidato a prefeito 2 vezes. Quem foi secretário de Educação também no Estado, além de ter sido Carlos Guimarães, Fernando Pinto, teve também o irmão do professor Wilson Teixeira. Luiz Braz. Foi Luiz Braz. Foi secretário de Educação também. E os deputados de Friburgo, da que eu me lembro, o professor Malheiros teve um cargo, parece que presidente do conselho, né? Conselho de Educação, isso mesmo. Não é? O professor Malheiros. Eu me lembro, os deputados de Friburgo, assim, naquela época, Álvaro de Almeida, Amâncio, Feliciano, Messias, Valdir Costa. Você citou aí, Heródoto. foram eleitos quantos deputados nesse ano? Você citou ali? 3, né? Deputados estaduais, né? Depois, e a eleição de prefeito, Joel vai lembrar disso aí. Foi uma eleição extremamente disputada com 2 excelentes candidatos. Pelo MDB, Dr. Amâncio, e pela Arena. Não era Osto. Não. César Guilherme. César Guilherme, pô. César Guilherme tinha sido um grande... Doutor César Guilherme também. Mas é aquilo que o Carlinhos Rosenberg falou, ninguém ganhava do Dr. Amâncio na geral. Amâncio era imbatível. Ninguém ganhava dele. Ele, do Demerval, também. E o César Guilherme realmente fez uma excelente administração. Pessoa com boa formação também, né? O campo do friburguense, as casas populares ali. Tem muita coisa do Friburgo. Foi sim, trabalhou muito. Muito Friburgo, sério mesmo. Quer dizer que o Galeria Barra, então, não era só lugar de bagunça, não, né? Não, a classe ali, política frequentava ali, né? Discutia muito de política ali. E algumas lideranças saiu dali, né? O João foi saiu dali do Galeria. Vamos só localizar onde é, no Edifício União, né? É para as pessoas Saraiva conhecerem. da Neuza. É aquele logo na entradinha ali, tem um cafezinho. Bem ficava todo mundo ali, né? Não, a ótica agora. A ótica e o restaurante árabe. Era tudo aquilo ali. Tá, isso que eu tô vendo. Hoje em dia, então aquela esquina toda. Engraçado que não vendia bebida alcoólica lá, né? Não, Saraiva é só cafezinho, refrigerante, misto quente e fofoca. Café. Então tinha as mesas e era do Saraiva, o proprietário? Chamava Galeria Barra. Saraiva, Dona Neuza. Foi do Luiz Cláudio, depois Sepetiba e Adalto Arrendou uma época também. Sabia?
da Casa Friburgo. Ali Foi dono da galeria também. Mas tinha figuras tradicionais ali. O Amadeu Tavares Eu contava estava ali. sempre ali. Tião Pacheco, né? Folclóricos da Celso Fuli. Celso Fuli, Tião Pacheco, é verdade. Neto Teixeira, Neto Torres, Celso Fuli, aquele vereador da época. Celso Fuli ajudava muita gente. Né? Benício Valadares. Benício. Conta aquela história do Cabeleira. Que Celso Fuli trouxe duas pessoas para o doutor Messias atender como defensor público aqui. 2 que trabalhavam na ABC. Que aí você encostou no carro do Cabeleira. Não, do Henrique, não. Do Henrique Cabeleira. Ele encostou o carro dele ali, aí... É engraçado, ninguém fechava carro. Não deixava a porta aberta, o Henrique tinha comprado um Passat novo, tal, deixou o carro ali. Aí Celso Fuli veio, ele, aquele cara que tinha lá no Marabá, tinha uma barra, primeiro camelô de Friburgo, cabelo cheio, preto, que chamava cara, ele tinha um apelido. Aí Celso Fuli estava bem com ele assim, eu falei, Celso, tô subindo. Eu falei, bom, Celso, eu vou também entrar no meu carro, vou dar uma carona. Abri o carro, não era meu não, era desse Henrique. Aí Celso Fuli sentou na frente, o outro entrou, sentou, e eu saí fora. O cara todo sujo, né? Trabalho. Todo sujo. Aí, Henrique, aí eu fui lá pra rua Portugal, estava escondido lá, daqui a pouco, Henrique, o dono do carro, ô Celso, o que você está fazendo no meu carro? Não, Joel, vamos lá, que Joel? O carro não é de Joel não, o carro é meu. Pô, faz favor, sai do carro, doido. Henrique. Tinha essas brincadeiras, né? A gente brincava muito, cara. Poxa. Mas ninguém fechava a porta de carro. Nós brincava de soldado ladrão na praça, a cadeia, a estátua de Getúlio e de Alberto Brown. A gente via varrendo. Os caras varriam com as capas sujas. João Carlos procurava. João Carlos pegava o táxi para procurar. João Carlos de táxi atrás do pessoal. Rodava a praça de táxi, entendeu? Soldado, agora você vê que brincadeira. João sentava assim. O Rosenberg contou isso aqui. Contou? O Dante Laginestra ficava ali na madrugada assistindo as brincadeiras de vocês. Poxa. E tinha de filme também, né? Você fazia mímica, para ver qual filme, dá um nome, você tinha que adivinhar. Aí falava. Aí um dia eu falei assim, Incrível Homem que Colheu, o cara apontou para mim, aí Joel. O filme, sério mesmo. Aí um cara falou, Incrível Homem que Colheu, o cara, o Joel. Não, para falar qual é o filme. Não falou o nome do filme, né? Apontar para mim, o capô, aí João Carlos, Incrível Homem que Colheu. Filho da mãe. João Carlos era muito engraçado. Saudável. Essas coisas desses pontes assim que frequentam a classe política, isso é uma coisa que não existe mais, né? Não existe, não. Porque hoje em dia, eu acho que se acontecesse, as pessoas seriam incomodadas. Os políticos não eram incomodados. Já realmente não era tão radical, assim, as pessoas se Então até para pedir alguma coisa, não eram incomodados, né? Mas aliás, eu falo, fui vereador, sinceramente, nós não estamos fazendo política no primeiro mundo, né? Estamos fazendo aqui no Brasil. A demanda e a carência é muito grande mesmo. Realmente, eu falo, o vereador está de cara com o eleitor, né, Jorge? Infelizmente, a vereador perdeu a função dele. O vereador, como é a função do vereador? Legislar, fiscalizar o executivo, mas infelizmente eu sei que eu fui vereador, acaba o gás do cara, coitado, se procura. A receita médica procura, cortou a luz, procura. Infelizmente, mas é a carência, entendeu? Infelizmente, o governo social, né, Jorge? O vereador tem 24 horas com o eleitor. E antigamente o vereador tinha uma posição diferente. Ele tinha até uma função diferente. Parece que, pelo que eu me lembro, que fazia mais o trabalho social era o Celso Fuli. Até porque eu lembro que era meu vizinho lá na era o que fazia mais. Ele foi vereador quantos mandatos? Uns 5 ou 6 mandatos. Celso Fuli, pai do céu. Você chegou a comentar alguma coisa, né, Jorge? Que ele foi caçado. Ele foi caçado, aí ele ficou chateado, uma coisa assim. Celso foi um excelente vereador. Uma boa pessoa poderia ter crescido mais na política, porque ele sempre era o mais votado, né? Era ele e Alencar que disputavam quais seriam os Câmara mais de Friburgo, eu vou votados. te contar um negócio para vocês. Teles de Mato, Benício, Lafaiatinho, o Américo Teixeira, João Batista da Silva, pai do Lúcio. João Aguilera. João Aguilera, entendeu?
Câmara só era... Aquele senhor Bucinja, né? O Singer foi também advogado. Ah, Os oradores maravilhosos. Você gostava de ver um debate na Câmara, sério mesmo, alto nível. E o você... doutor Amâncio foi vereador também, Foi. Heródoto foi vereador. Foi. João Batista da Silva, O Celso Fuli, Francisco Porto. Francisco Porto ali era. hein? Que leva Francisco Porto primeiro lá? Não. Parece que Malheiros. Malheiros, esse mesmo, professor Malheiros. O Celso Fuli, Janaína, esse episódio que ele não foi candidato é porque ameaçaram, não chegaram a caçar o mandato dele, não. Ah, tá. Mas como ele Bom. trabalhava muito com as classes populares, ficaram ameaçando de não registrar a candidatura dele. Até para enfraquecer a chapa do MDB. E ele ficou temeroso de entrar e ser afastado. Ele foi aconselhado a não concorrer nessa eleição, essa de 66. E aí ele não concorreu, mas na outra ele voltou e foi bem votado. Mas o doutor Amâncio ganhou a prefeitura e nomeou o Celso para o serviço social, né? Não. E aí, Assistência social é Celso Feliz, verdade. Não. O vice-doutor Amâncio era Lafayette, né? Lafayette, pai de Renato. Pai do Renato Bravo. É. Era o vice-prefeito. E você, nesse jogo político, você era quem? Amâncio não, é Paulo Azevedo ou Heródoto? Porque sempre tem essa... Gozado, eu sinceramente não tinha assim, tanta ligação com nenhum nem o outro. Eu fiquei sempre mais na terceira força. PDT Humberto Eujaique, Carlinhos, sério mesmo. Entendeu? Depois o mais para a esquerda, né? Mas sempre esquerda. Eu não Humberto Eujaique, Carlos Guimarães são mais de esquerda. Nomenclatura que eu uso, mas não... O professor Humberto Eujaique tem uma passagem muito importante na história política e educacional de Friburgo. Acho até que ele é pouco lembrado nisso aí. Também, né? Porque ele foi o fundador e o responsável pela fundação do Colégio Rui Barbosa, que hoje é o Colégio Estadual meu Eujaique, E quando o colégio... Nanzei, a esposa dele. Quando o colégio completou 50 anos de instalação em Conselheiro, eu fui convidado pela professora Márcia para fazer parte da comissão que iria organizar a festa. E nós fizemos questão de chamar a família do Dr. Humberto. Uma figura que Nova Friburgo deve muito. O Humberto é cunhado do Zueni Ventura. Sim, eu Famoso. sei. Zueni, irmão da Nanzei. E nós fizemos agora o encontro da banda marcial dos ex-alunos do Rui Barbosa, do Colégio Estadual Nova Friburgo e também do Jamil Eujaique. Foi um momento muito bonito. Lembramos dele. E o colégio nos passou uma informação interessante. Desde da criação do Rui Barbosa até os dias atuais, cerca de 40 mil alunos passaram pela escola. Muita coisa. Né? Interessante, um trabalho... Onde começou o Rui Barbosa? O doutor Humberto montou uma turma que a fundação dava bolsa, né, Joel? Os alunos fariam prova, alunos de escola pública fariam prova na fundação e os 5 melhores ganhariam bolsa para o ginásio curso científico. Você se refere à Fundação Getúlio Vargas. Aí o que aconteceu? 5 passaram, 30 ficaram sem ter onde estudar. Aí ele convenceu o prefeito da época, que eu acho que era não sei se César Guilherme ou Miller, e abriu à noite aqui no Ribeiro de Almeida um ginásio que passou a ser o ginásio Rui Barbosa, que depois foi lá para Silva Jardim, que hoje é o Euclides Solon de Ponte. E ele dava aula ali. Mas aí foi diretor. E ele foi diretor, ele foi diretor também. muitos anos. Figura importante na história de Friburgo. Ele foi preso, né? No caso, ele foi preso pela ditadura militar. Aí teve um mandato cassado de deputado. Era estadual ou federal? Federal, né? Deputado federal. Quando deram o golpe, né, de 64, cassaram muitos deputados. Muitos. E à medida que ia caçando, os suplentes iam assumindo. E aí fecharam o Congresso. Numa dessa aí ele assumiu. Assumiu e logo depois fecharam o Congresso e caçaram a lista de deputados. Ele estava uma pessoa que só fez o bem.
mas a perseguição política, essa maldade que a política tem, infelizmente faz essas coisas. Né? Friburgo poderia ter ganho muito com o doutor Humberto como deputado federal. Né? Aliás, para o Friburgo, né, Jorge? Mesmo no governo da Revolução, o Jeremias prestigiou muito o Friburgo, governador na época. Né? Realmente nós tivemos aqui o secretário, que foi o Rafael Jacu, secretário de Transporte. Acho que Paulo Correia, presidente do BES, Banco do Estado do Rio de Janeiro. Banco do Estado do Rio de Janeiro. Heródoto, diretor do DR. Tinha mais. Vários cargos importantes do Estado, o friburguense ocupou lá. Não é? Governo de Jeremias. Governo de Jeremias. Esse governo de Jeremias, ele sucedeu qual governo do Estado? Foi do Badigé Silveira. Do Badigé? Raimundo Padilha. Não. Acho que foi Badigé. Paulo Torres. Paulo Torres, isso mesmo. Tá. Paulo Torres foi eleito senador. Isso. Aí entrou Jeremias de Matos Fontes, Aí Jeremias já foi eleição indireta. Não foi a Assembleia que elegeu. A gente tem que lembrar isso, né? Como é que era o processo eleitoral. Era indireta, né? Indireta. E a Revolução teve muito prestígio também no Dante Ginésio, por causa do Amaral Peixoto, né? O Dante teve muito prestígio até pela ligação da esposa dele com o Getúlio, né? Com a família de Getúlio Vargas. Essa relação dele com Getúlio, então, partiu da Dona Maria Duque Estrada. É o que contam, né, Jorge? Eu não sei. Eu não sabia eu conheci disso. Seu Dante, mas já também. fora da política, ele já não estava mais militando. A Maria também fazia um pedido social importantíssimo. Ela trouxe a maternidade. A maternidade do Friburgo foi da esposa da Dona... LBA. Como é que é o nome dela? Dona... Maria Duque Estrada. Maria Duque Estrada Laginete. Isso mesmo. Nome de... Mãe do Dr. Ronaldo, isso mesmo. Nome de escola e conselheiro Paulo. Pois é, você deu um dado aí que eu não sabia. Eu não sabia que partiu dela essa relação com o Getúlio Vargas. E amizade com o Amaral Peixoto, né? Amaral era muito ligado a Friburgo, muito ligado ao doutor Amâncio, ao Dante. Ele tinha aqueles políticos antigos do PSD, todos eles, o Amaral... Amaralista. Eu visitei o Amaral doente com o Paulo Azevedo. Tive já no finalzinho dele lá. Mas ele lembrou de alguns nomes aqui de Friburgo. E outro governador que eu encontrei no Rio, estava até com o Carlos Pessoa. A Celina é filha do Amaral Peixoto, né? É a galera de Moreira Franco. Foi Celso Peçanha. Governador Celso Peçanha. Tem até o Celso Peçanha, o nome dele mesmo. Ele substituiu o Roberto Silveira. Porque ele morreu, né? No acidente de avião, de helicóptero. E depois a ditadura caçou ele também. E ele voltou, em 78, ele voltou a se candidatar e foi eleito junto com o doutor Amâncio para deputado federal. Cumpriram o mandato 3 que tinham ligações com Friburgo. O doutor Amâncio, que era daqui, 2, o Celso Peçanha, o outro, e o terceiro, Marcelo Cerqueira. Marcelo Cerqueira. Que também foi, que é acadêmico. Ele é. Né? E foi deputado federal. Marcelo Cerqueira morreu já, não? Não, tá ele muito tem doente. uma casa em Friburgo, mas ele está muito doente. Muito doente. Marcelo Cerqueira. Foi advogado de mais de 100 presos políticos. O Marcelo. Eu tive a honra de dar o título de cidadão friburguense a ele. Conversava muito com ele, muito inteligente. E da primeira turma da Fundação Getúlio Vargas. Formado pela a primeira turma? Primeira turma do Colégio Nova Friburgo. Ele veio para cá interno, ficou aqui, gostou da cidade, se formou advogado, não sabia. comprou uma casa aqui e vivia aqui. Ele gostava do Paramérica, todo sábado. Feijoada e o shopping dele. No Zep. O Marcelo Cerqueira. Essa história é interessante porque a gente vai lembrando de episódios, né? E Joel, você é um contador de história. A gente conversou antes aqui de gravar, você contou tanto caso aí, ligou a câmera e você ficou meio ressabiado. O Jorge do lado, você historiador, professor, fica aqui, né, Márcia? Não, mas você... Mas eu tenho várias histórias realmente. Conta aí pra gente rir um pouquinho. Pra rir tem o caso que aconteceu aqui na Câmara, né, Jorge? Antônio Samartim, presidente da Câmara, né? Jorge Muniz, acho que era líder do Alencar.
Acho que o São Martinho tirou de pauta uma votação no projeto do Executivo. O Jorge Muniz foi para a tribuna, o amigo Jorge, foi para a tribuna, virou para o prefeito, para o presidente da Câmara, São Martinho, e falou: Vossa Excelência é um batráquio. Aí São Martinho olhou para ele, pediu uma parte, disse: senhor, desde já, se for elogioso, muito obrigado. Se for ofendoso, é a senhora sua mãe. Mas não perdeu o linguajar parlamentar. Isso aí. Não. É a mãe de Vossa Excelência. Mas Antônio São Martinho, pai do nosso querido amigo Joel São Martins, que é meu xará. Joel foi vereador. Mas outro folclórico era o Tião, né? Tião tem mais. Já tem que ter cuidado. Tinha um, até conto no livro, tinha um rapaz metido a jornalista que chegava lá na Câmara, entrava no plenário, ficava lá postado da parede e ele escreveu alguma coisa contra o Tião. Diz que quando o Tião falava, as hienas aplaudiam. Lembra disso? As pessoas que ficavam ali aplaudiam o Tião. Aí Tião chegou na segunda-feira, saiu no jornal Panorama, né? Tião falou: quem que me chamou de hiena? Aí Juarez mostrou. Aquele ali, tá bom. As hienas. Aí começou a sessão, Tião pediu para suspender a sessão, levou o camarada lá no banheiro, o pessoal não segura, ele botava a cabeça do cara dentro do vaso. Quem é hiena aí? Quem é hiena? Tião era uma figura também. Agora, poucos vereadores conheciam do regimento interno como Tião Pacheco, né, João? Tião era conhecia Conhecia do regimento interno, né? Ele falava, podia ir lá que era aquilo. E tinha, Jorge, também tinha as apurações na política antigamente também, né? O histórico conta, não sei se Janaína já ouviu falar, que tinha apuração, tipo meia-noite ia deitar, foi dormir vereador. Voto impresso. Era o voto impresso. Aí o cara dormia como vereador, outro dia acordava e entrou no lugar dele. E tinha tem duas que eu sei. Uma do Lafayette, né? Cadê o voto do Lelê? O Lafayette comeu. Lelê Mineiro. Lelê Mineiro. Ele foi dormir vereador, acordou o Lafayette no lugar dele, pai Renato. Ele era tem outra também. Catacione. Não, João? E tem aquela eleição também à presidência da mesa, em que Mário Guilherme ia ser eleito presidente, e que foi dois escrutinadores, Luiz Carlos Neves e o outro Tião era o presidente. Não é, mas estava a eleição para presidente da mesa. Aquilo ali foi o seguinte, você estava lá, o Heródoto tomou a posse do Neuci, tomou o governo uma semana antes da eleição da mesa. Da mesa. Né? E Heródoto falou na rádio que o vereador eu sei lidar. Ele não tinha maioria. O grupo do Paulo tinha 14 vereadores e ele tinha 5. Mas ele falou na rádio que o vereador eu sei lidar, eu vou fazer o presidente da Câmara. E aquele negócio ficou dividido. Tião presidindo a Câmara. Era mais velho? Estava lá na presidência, eu falei com o Tião: Tião, presta atenção que vai ter um vereador nosso que vai trair. Aí Tião chama o Rogério. Rogério Barroso falou assim: eu vou avisar que se tiver. Eu tenho esses votos lá, vou te dar de presente para o baú da memória política. Eu tenho esses votos todos guardados. Rasgaram. Aí o Tião chamou o Rogério e falou assim: Rogério, se tiver voto rasurado, eu vou anular a eleição. Rogério, muito esperto, sabia que nós íamos perder, foi lá e rasurou o voto dele. Abriu, contou, deu Mário Aguilera. Foi eleito. Mário Aguilera ganhando do Lira. Do Lira. Por um voto. Aí Tião falou: quero voto, bote voto na mesa aqui. Aí botava, tinha um voto rasurado. Eu avisei que eu ia anular. Mas ele tinha essa força, ele jogou, rasgou, acabou a eleição. Acabou a confusão que deu. A confusão. 3 horas da manhã, a briga. Tião anulou, tirou a eleição de Mário presidente da Câmara, Mário Guilherme. Vocês estão realmente
preservando a história de Friburgo, com o programa de vocês, de coração, sinceramente. E agora vocês têm a história política. Muito bom trazer Muito, essa memória, vocês, sinceramente, né? vocês, Todos pô, citados aí, né? Foram citados aí, uma maneira de lembrar. Participar realmente mais, não é só participar da Vamos vida lançar juntos. Tá bom. Vamos Fica triste Então não, tá, não é? Joel. Eu sei que você quer ser Nominada candidato prefeito, também, mas não vice-prefeito. fica triste não. Tá Tem certo. voto para todo mundo. Tá bom. Joel, eu te agradeço aí pela participação, tá? Foi muito legal o papo. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer, é um privilégio participar do programa de vocês e até pedir desculpa por a memória começa a parar perto da idade. Poderia trazer mais história para a política de Friburgo aqui, mas quem sabe futuramente Uma ele outra faz uma agenda oportunidade. e ama, né, Jorge? Isso Tá aí. ok. Muito obrigado a vocês mesmo, coração. Nós é que agradecemos, Joel. Forte abraço.